Olá, amigos internautas do Jornal O Paraná e do Jornal Hoje. Recebemos aqui hoje a nossa querida vereadora Beth Leal, ela que é uma das duas vereadoras mulheres da Câmara de Cascavel e também está no seu primeiro mandato. E hoje a gente dá continuidade ao nosso quadro do meu primeiro mandato, que é conversar com os vereadores que estão nesse primeiro mandato. Vereadora Beth, primeiramente, muito obrigado por receber esse convite. A gente agradece pela sua presença e eu gostaria de saber primeiro quem é a Beth Leal, de onde veio a Beth e como ela chegou até o Legislativo. Como foi essa caminhada? Matheus, eu que agradeço o convite, é uma satisfação falar com os internautas, né, do portal. E eu, na verdade, vim para Cascavel há cerca de 29 anos, aproximadamente 30 anos, vim para estudar. Tinha sempre aquele sonho de realizar um curso superior. A minha família é do interior, dá uns 80 quilômetros aqui de Cascavel aproximadamente, na cidade de Diamante. E no momento a minha ideia era vir para Cascavel, estudar e retornar para a minha cidade, com o sonho sempre tive de ser professora, então voltar a ser professora lá em Diamante do Oeste. Mas durante o período ainda da faculdade eu tive um contato com a comunicação, que foi onde eu ingressei na área da comunicação, na emissora de rádio aqui em Cascavel, na Rádio Colmeia, e por conta disso eu acabei me aproximando mais da população de Cascavel, né, me inteirando com os assuntos da cidade, conhecendo bem a nossa cidade. E aí, como eu permaneci na rádio por cerca de 15 anos, né, ininterruptos, e aí concluí a faculdade, fui ministrar aulas na rede estadual, trabalhei na rede municipal também aqui de Cascavel e também tinha sempre um sonho de ser professora universitária. E aí já não tinha mais o projeto de voltar para a casa dos meus pais. Aí me formei em Direito, minha segunda graduação, a primeira foi Ciências, com habilitação em Biologia na UniOeste, na época ainda Festivel, e aí fiz Direito na Univel, onde sou professora hoje, porque aí é onde realizei o meu sonho de ser professora universitária. Tive a oportunidade de, estando na Univel, complementar a minha formação, né, acadêmica, com a realização do mestrado, doutorado e pós-doutorado, e continuei, né, tentando conciliar, né, ser professora e também a área da comunicação. Depois de um tempo, por conta da incompatibilidade, deixei a área da comunicação por um tempo, ficando só na docência. E assim, sempre fui envolvida com projetos sociais, sempre tive uma aproximação com as associações de moradores por conta da comunicação, né, da rádio, e isso então me trouxe essa possibilidade de conhecer mais a realidade de Cascavel. E, claro, me interessando pelos problemas dos nossos munícipes, a gente busca, e você sabe muito bem que como repórter, né, nós vamos atrás da resposta. E aí isso também me deu a possibilidade de manter relacionamento com muitas pessoas, né, com vários prefeitos que passaram pela cidade, vários ex-vereadores também, e isso me aproximou um pouco então mais dessa área política. Mas agora, no ano passado, né, na verdade, por conta do retorno do pós-doutorado, e aí então eu estaria mais tranquila, eu recebi o convite para fazer parte da diretiva, né, da executiva municipal do Partido Republicanos, né, fui convidada para me filiar ao partido e fazer parte da executiva, mas a princípio era isso, era contribuir. Já havia sido filiada em outros partidos, né, já fui filiada ao PSDB, fui filiada ao PV e agora ao Republicanos. E a ideia então era contribuir realmente com o partido, mas diante de estarmos próximo de um ano eleitoral, né, que foi o ano de 2020, eu recebi o convite então para ser candidata. Te confesso que no momento fui pega de surpresa com o convite para ser candidata, não tinha nesse momento pelo menos uma programação, um planejamento de ser candidata, até porque assim eu costumo programar minha vida de 5 e 10 anos, né? O que eu vou fazer daqui 5 e o que eu vou fazer daqui 10 anos. Mas é claro que hoje as coisas estão muito mais rápidas, né? Tudo acontece com maior celeridade. E aí, no fim, diante da possibilidade de fazer também, né, um trabalho, de concretizar um pouco mais aqueles projetos, aqueles trabalhos que eu já realizava na comunidade, eu acabei aceitando o convite, meio que foi assim um convite em posição.
E eu aceitei o desafio, nunca fui de fugir dos desafios, a minha vida toda sempre foi traçada por muitos desafios que eu tive que transpor, desde o momento que saí da casa dos meus pais muito cedo, e então resolvi encarar esse desafio. Mas te confesso, Matheus, que eu não tinha assim uma expectativa de eleição já no primeiro, porque foi a primeira vez que eu concorri a um pleito e sabia de toda essa questão de Cascavel já estar há 20 anos sem uma representação feminina eleita direto. Nós tivemos aí algumas que foram suplentes e em razão disso, então eu aceitei o desafio e me coloquei à disposição do partido, sim, para ser candidata, acreditando que a gente precisa ter um maior envolvimento da mulher. E aí assim cheguei, consegui uma votação de 1.200 votos, 1.211 votos, que me deu então a possibilidade de ser a mais votada do meu partido, do Republicanos, e juntamente então com a professora Lília compor, hoje a bancada feminina, vamos dizer assim, da Câmara Municipal de Cascavel. E dessa forma eu comecei a minha trajetória nesse primeiro ano de legislatura. Vereadora, como a senhora avalia esse primeiro ano? Foi um primeiro ano difícil? Como foi para ter essa contato com a técnica legislativa? A senhora vem da formação do direito, é mais fácil, não é mais fácil? Como a senhora... a gente acaba verificando aquela história de que a teoria é uma coisa e a prática é um pouco diferente. E claro que não foi fácil, conhecer os meandros, como é que funciona essa questão do próprio processo legislativo na prática, porque não é só a questão da lei, mas tem toda a questão dos procedimentos, regimento interno, que, claro que são normas que precisam ser respeitadas, mas que no dia a dia, por exemplo, do estudante do direito, de uma faculdade de direito, você não visualiza isso na prática. Então, foi um ano de muito aprendizado, desde essa questão mesmo do que é propor uma emenda, como é que se formula, apresentar um projeto de lei, discutir esse projeto, a viabilidade desse projeto, os trâmites internos, desde o protocolo, onde é que protocola, como protocola, tudo isso foi bastante difícil no início. Questão de prazos, são coisas que você precisa estar muito atento para não perder. De repente passa o prazo, você não pode mais propor uma emenda, você não pode apresentar um novo projeto ou um projeto para ser discutido. Então esse primeiro ano de mandato, para mim, é um ano, tem sido um ano de muito aprendizado. Não foi fácil, até porque eu venho da iniciativa privada. E na iniciativa privada a gente tem por hábito fazer com que as coisas aconteçam verdadeiramente muito rápido. Você traça metas e essas metas precisam acontecer, elas precisam ser evidenciadas de forma concreta com muita rapidez e com datas. E no caso do poder público as coisas não acontecem com essa celeridade. E aí, então, isso acabou, vamos dizer assim, não me frustrando no sentido de tipo, não dá para fazer, mas tipo, não dá para fazer com a mesma velocidade que eu esperava que pudesse acontecer. Então, esse ano, para mim, foi um ano de muito aprendizado. Eu creio que ainda tenho muito que aprender para dizer assim, olha, hoje eu posso dizer, eu sou uma vereadora que estou preparada efetivamente para exercer a legislatura. Mas todo o processo de aprendizado, ele dá oportunidade para que a gente vá caminhando passo a passo. Então, esse ano eu avalio dessa forma. Foi um ano produtivo? Foi, porque aprendi muito. Então, eu acho que assim, para o ano que vem as coisas já devem ser um pouco diferentes. Já sei como devo encaminhar, qual é a antecedência que eu devo apresentar as minhas propostas, discutir os meus projetos, para que isso possa acontecer com um pouco de maior rapidez. Mas esse ano foi justamente esse ano de aprendizado. Como a senhora vê a produção do mandato da Beth Leal nesse primeiro ano? Foi um ano de conhecimento do processo. Eu sempre fui, não criticando quem entende que quantidade é essencial, mas eu sempre trabalhei muito pela qualidade, Matheus. E eu acho que, nesse sentido, eu procurei apresentar projetos que, ao meu ver, é claro, com certeza deve ter pessoas que pensam o contrário, mas que são produtivos, que têm qualidade efetiva para a sociedade. Então, por exemplo, e aí dentro daquilo que eu acredito, nós tivemos o projeto que veio
ao encontro de uma lei que já existe no município de Cascavel, que, por exemplo, o projeto Cascavel Cidade Restaurativa, nós apresentamos um projeto para implementação de um programa dentro de toda a rede municipal. Por quê? Porque se eu quero realmente que Cascavel seja uma cidade restaurativa e que atenda uma legislação que foi aprovada em 2019, eu preciso dar mecanismos, e esses mecanismos têm que estar à disposição de todos, né? Então, um projeto que foi aprovado, eu entendo que ele é um projeto que tem a médio e longo prazo uma resolutividade e um resultado para a sociedade muito bom, porque a gente está partindo para uma discussão de evitar o conflito, o embate, né? Nós temos que buscar o diálogo. Eu acho que hoje se resolve tudo a partir do diálogo, né? Então, projetos com essa envergadura, né? Procurem trabalhar as pautas voltadas para a questão da mulher. A gente tem um problema sério aqui em Cascavel, que é a violência contra a mulher, né? E também, dentro dessa ótica da violência contra a mulher, a gente também precisa trabalhar questões que resolvam o problema, porque nós ficarmos discutindo que existe a violência, todo mundo sabe. Os números cresceram, com a pandemia cresceram, mas o que é que nós vamos fazer? Então, também propondo mecanismos junto às secretarias municipais de saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, que viabilize também resolver esses problemas, né? Encontrar formas de resolução desses problemas. E aí, claro, apresentamos muitas indicações ao poder público, né, de situações de demandas que nos chegam pela população, que acho que é importante a gente destacar que quando nós encaminhamos uma indicação, fazemos um projeto, não é de nós, né, é da população. Eles usam o vereador, né, vamos dizer assim, como uma ponte, né, porque às vezes eles não conseguem chegar ao executivo, que é mais difícil, mas ao legislativo é mais fácil. Então a gente leva essas demandas da população. Então fiz muitas indicações, fiz vários ofícios pedindo o atendimento das secretarias para atender as demandas da população, muitos requerimentos que faz parte, acho que, do trabalho do vereador na fiscalização, né, saber o que é que cada secretaria está fazendo, como é que ela está dando os encaminhamentos do serviço que ela precisa prestar para a população. E é uma função que muitas vezes os representantes do executivo, os secretários, não gostam muito, porque exigem que eles nos digam o que é que está sendo feito. E isso exige transparência na prestação do serviço, né? Então, o meu mandato procurou trazer esse olhar, né, de mostrar para a população serviços e um trabalho que traga realmente uma qualidade naquilo que a gente está fazendo para a população de Cascavel. Vereadora, quais são as suas principais bandeiras hoje? Eu trabalho a causa animal, né? Sempre fui protetora, desenvolvia já antes um projeto junto aos meus alunos na faculdade, que tratava da questão animal, da causa animal, desde a parte dos direitos, como também de como tratar, de como cuidar. E hoje Cascavel é uma cidade que tem as suas universidades, né, os cursos de medicina veterinária, tem uma série de clínicas, né, hoje nós somos bem assistidos de clínicas veterinárias, mas a gente ainda tem um problema muito grande, que é a questão dos animais de rua, né, que ainda o serviço público não dá conta de atender, e a gente reconhece que não é fácil, mas trabalhar questões voltadas a encontrar soluções, saídas para esse problema. Eu tive um trabalho muito próximo com a ONG Latidos do Bem, inclusive na qual intermediei, né, a doação, por exemplo, de uma marcenaria para a ONG, que na verdade acabou encaminhando a instalação dessa marcenaria numa penitenciária aqui em Cascavel, para a produção de casinhas, para a produção de material que atenda essa necessidade da população de Cascavel. E por outro lado, a gente presta também um serviço de reeducação para o apenado, que tem a possibilidade de desenvolver um trabalho. Então, a causa animal sempre foi uma das minhas bandeiras. E a questão da mulher, né? Então, em todas as vertentes, desde a questão da área da saúde, né, assistência social, educação, tudo isso é uma preocupação que eu trago, e tudo que eu tenho trabalhado tem sido nesse sentido. Inclusive estivemos em Curitiba, né, visitando a Casa da Mulher Brasileira, trabalhamos aqui com a própria primeira-dama, Fabíola, sobre a discussão que fizeram via a DAMOP, da construção da Casa Regional, né, da Mulher, aqui também para atendimento da mulher. Recebemos inclusive a visita da Fabíola falando desse processo. Tivemos reunião junto ao Conselho Municipal da Mulher, dos Direitos da Mulher, para justamente trabalhar dentro dessa bandeira aqueles pontos que são
cruciais, né? Conversamos com a Delegacia da Mulher, falamos com a Patrulha Maria da Penha, né? Tivemos inclusive uma audiência pública falando da questão, né, da discriminação, do preconceito e da violência contra a mulher. Então essas são as duas grandes bandeiras que eu trago, mas a gente trabalha também nas questões sociais, né, na assistência social, na questão, por exemplo, da criança, né, com reunião com os conselhos tutelares do município de Cascavel, né, estamos discutindo inclusive no momento a possibilidade de uma alteração da própria legislação que regulamenta o trabalho dos conselheiros tutelares do município de Cascavel, porque a questão das crianças é fundamental, porque ela está vinculada diretamente, por exemplo, à questão educacional, né? A criança na escola, a criança, né, é mais fácil de você conhecer a realidade dela, e a gente sabe que é muitas vezes na escola que essa criança que é vítima em casa, né, acaba então falando, acaba se manifestando aquilo que ela está vivenciando dentro do ambiente doméstico. Vereadora, a senhora comentou sobre a luta da defesa das mulheres. A gente, há 20 anos, tinha um parlamento que não tinha representatividade feminina. Hoje temos 2 mulheres, 2 vereadoras, vereadoras de posicionamentos e professoras. Qual a importância dessa representatividade feminina no legislativo? Olha, eu entendo que a representatividade feminina em qualquer espaço é fundamental, né? Não pelo fato de ser mulher, mas o fato de estar no espaço e ter a possibilidade de falar muitas vezes em nome de outras mulheres, de outras pessoas que não têm essa mesma oportunidade, né? Não têm esse espaço para poder se manifestar, é fundamental. E a Câmara de Vereadores de Cascavel, que estava, né, como a gente já comentou, aproximadamente 20 anos sem representatividade feminina, ter agora 2 mulheres que têm posicionamento, né, têm esclarecimento, a gente procura fazer um trabalho de parceria, e a gente sabe que aqui, se a gente fôssemos falar em posição, né, nós seríamos oposição uma outra, porque ela é de uma área, de uma ala e eu sou de outra, mas o nosso entendimento é de que as bandeiras são comuns, os interesses são comuns na defesa, né, das mulheres especialmente. Então a gente tem um diálogo muito aberto, nós somos muito francas uma com a outra em relação a aquilo que nós vamos debater, aquilo que nós vamos trabalhar, e isso dá a oportunidade de mostrar que é possível sim você ter posicionamentos diferentes dentro de um parlamento, como é o caso do nosso, mas que ao mesmo tempo, você estando ali como mulher, você acaba abrindo a possibilidade de que outras mulheres também visualizem e se visualizem naquele espaço. E trabalhar com a professora Lilian é muito gratificante, porque é uma pessoa inteligente, ela tem o seu posicionamento e a gente sabe que ela conversa muito com a sua base, mas não é uma imposição intransigente. Ela é aberta ao diálogo, a gente já discordou em muitas questões e naquilo que é comum a gente trabalha conjuntamente. Então, e eu vejo que a Câmara de Cascavel, a população de Cascavel ganhou bastante, de forma muito significativa, com a presença de nós duas na Câmara. E esperamos que a gente faça um trabalho, e a gente vem trabalhando para isso, para que mais mulheres também tenham interesse de vir para a vida pública. Não é fácil, a gente sabe que a mulher ela tem uma série de outras atribuições, especialmente família, tem o próprio lar, né, a manutenção da própria família, e isso acaba às vezes dificultando o não envolvimento na política, né? Nem toda mulher gosta de falar em política, e até porque existe culturalmente uma ideia de que política não é coisa para mulher, e isso a gente precisa desmistificar. Então eu entendo que a participação nossa hoje, ela tem essa função também de tirar esse mito de que política não é coisa para mulher. É coisa para mulher, mulher é competente para fazer isso sim, e mostrar que aos poucos a gente está conquistando o nosso espaço. 20 anos sem uma representação feminina é muito tempo para uma cidade que hoje recebeu inúmeros prêmios, uma cidade desenvolvida, uma cidade visivelmente bem estruturada, né, bem qualificada, inclusive nos rankings de posicionamentos, de avaliação. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar cada vez mais para que mais mulheres tenham interesse de participar da vida pública. Vereadora, e as mulheres também, eu queria comentar sobre essa situação, mas sobre a cota de gênero. Cada sigla precisa preencher uma cota de gênero
para poder concorrer à eleição. E muitas vezes a gente vê essa situação que as mulheres são chamadas apenas para preencher essa cota e não verdadeiramente para disputar a eleição, que acaba culminando com a cassação da chapa. Como a senhora vê essa questão? Eu, desde a primeira vez que me questionaram sobre essa questão, Matheus, eu digo, há uma responsabilidade dos partidos políticos. Eles precisam trabalhar de forma permanente na formação das mulheres, para que elas efetivamente participem da política como candidatas viáveis, né, com candidaturas viáveis para efetivamente serem eleitas, não simplesmente para preencher cotas. Acho que a gente tem que parar de considerar essa questão de que a mulher é cota. Não, a mulher é essencial para a política. E, claro, se eu tenho mulheres preparadas para concorrer, para disputar uma eleição, eu vou dar melhor qualidade também para esse processo eleitoral. Agora, quando eu pego simplesmente no final, né, de um período de fechar a chapa e a gente precisa, primeiro fecha-se a quantidade de homens e aí depois, então vamos ver agora porque a gente precisa preencher aqui, vamos atrás de mulheres que aceitam dar o nome. Esse dar o nome tem que deixar de existir dentro do âmbito da política, mas é claro, vamos pensar que nós temos um mundo eminentemente masculino, né? Ou seja, o espaço político ele é eminentemente masculino, os homens prevalecem e nesse sentido eles acabam realmente decidindo entre eles e aí somente depois, a gente precisa cumprir a lei, depois é que vem o aspecto, eu preciso cumprir a lei, então eu tenho que ir atrás de mulheres para preencher essa cota e aí infelizmente a gente acaba tendo aquelas chamadas candidatas laranjas, né? Que é só para preencher espaço e depois acaba, inclusive, levando algumas chapas sofrerem, né, processos eleitorais, correndo o risco daqueles que chegaram a ser eleitos perderem os seus mandatos por conta dessa condição de não terem realmente tido responsabilidade na hora da formação. Então, eu acho que a gente precisa mudar, o partido político precisa ter essa preocupação. E eu sei que não é fácil, até porque as mulheres muitas vezes não se colocam também à disposição para se prepararem, para depois serem candidatas. Por uma série de questões que não é culpa delas, é um processo cultural muito longo que a gente precisa ir mudando e essa mudança não acontece do dia para a noite. E Beth, qual as principais dificuldades que você encontrou na Câmara como mulher? Olha, o fato de sermos só duas contra 19 homens, claro que trouxe uma dificuldade de você ter que mostrar que não, você está ali, você não é uma cota, você é uma legisladora, você tem voz, você pensa. Eu tive uma situação, por exemplo, que um vereador de um evento que nós realizamos, eu acho que ele não acreditava que o evento fosse ter a repercussão que teve, e aí ele chegou após o evento, nossa, mas vocês conseguiram encher o plenário da Câmara? Poxa, como assim vocês conseguiram? Né? A gente trabalhou, a gente organizou, a gente fez o convite para a população participar e claro que a gente esperava realmente que acontecesse o que aconteceu. Então existe muitas vezes quando nós fazemos algumas propostas um certo descrédito dos nossos pares do sexo masculino por acharem que nós não somos competentes ou que realmente a gente está ali simplesmente para dizer, olha, tem 2 mulheres na Câmara em Cascavel hoje, mas nós somos 19, nós somos maioria, então essa dificuldade de se impor, sabe? Mostrar que você realmente pensa, não, já chegou alguns vereadores de se dirigirem a mim e dizer assim, não, mas eu acho que aqui você tem que pensar dessa forma, você tem que votar desse ou daquele jeito. Ele espera, perguntou primeiro como é que eu vou votar, se eu já tenho opinião formada, se eu já analisei a situação, e então eles chegam com uma ideia do tipo, até por ser primeiro mandato, eu acho que assim, ela não tem muita experiência, então vamos tentar dar uma ajudinha para ver se facilita um pouco, né, o exercício do mandato. Então, eu acho que no começo foi essa barreira. Eu vou te ser sincera, Matheus, que eu nunca tive dificuldades em trabalhar com homens, né? Na comunicação, onde eu trabalhava, era predominantemente homens. No ensino universitário, a gente tem muitos homens, então trabalhei bastante, mas né, especialmente na Câmara, inicialmente foi essa questão de dizer, não, pera lá, não é porque você é homem ou porque você está aqui há mais tempo ou que você tem mais experiência que eu não penso. Né? Porque a ideia é tipo, não, ela não pensa ou ela não vai se posicionar, ela não tem opinião formada ou não tem opinião própria, então vamos tentar dar uma orientada. A senhora falou que viu muitas vezes como
que os demais parlamentares veem muitas vezes como descrédito, mas vocês já chegaram a sofrer algum tipo de machismo, violência por serem mulheres? Não, o parlamento respeita? Não, respeita. Claro, a gente notou que no começo, até acho que por falta mesmo de não ter nenhuma mulher no convívio diário dos vereadores, aquelas piadinhas sem graça, aquelas coisas a gente realmente vivenciou, né? Mas mantendo a nossa postura, né, dentro da convivência com os vereadores, mantendo o distanciamento, né, necessário em relação às brincadeiras, às piadinhas de mau gosto, isso é uma coisa que foi sendo superada. Eu hoje, inclusive no grupo de vereadores, a gente não tem mais esse tipo de piada, de brincadeira ofensiva. Nós tivemos sim, teve piadinhas, inclusive nós chegamos a conversar com o presidente da Câmara e também com alguns vereadores sobre as piadinhas de mau gosto, piadas que desrespeitam, né, a nossa condição de mulher, mas hoje já deu uma melhorada. Hoje vocês são respeitadas. Respeitadas. Por aquilo que são. Isso. Profissionais que são. Uhum. Vereadora, como a senhora vê 2022? Produção de 2022, desafios? Eu acredito que 2022 ele vai ser um pouco mais leve no sentido de que esse período de aprendizagem, né, inicial já passou, muitos projetos estão na cabeça, né, agora a gente já está trabalhando com a viabilidade de apresentar para o ano que vem. E estar mais próximo da comunidade é uma dos meus objetivos. A gente manteve esse afastamento ainda esse ano por conta da pandemia, mas desde das minhas propostas na época da campanha era estar junto à comunidade, né? Fazer reuniões, estar com os grupos, conversando, dialogando mais constantemente é um dos meus projetos, porque eu entendo que às vezes não é você só não vai ser vereador se você só apresentar projetos, se você só fizer fiscalização. Acho que você pode contribuir de outra forma com a população, com orientação, com informação. Isso eu acho também que é importante. Então, estar mais na comunidade é um dos meus projetos para o ano que vem e acredito que vai ser já um ano mais tranquilo. Esperamos que a gente esteja já bem mais distantes dessa onda da pandemia, né, e que a gente consiga ter um contato pessoal muito mais próximo. A gente também, ano que vem, se aproxima de uma eleição para a mesa diretora da Câmara. A gente ouve muito nos corredores que a Beth seria uma candidata a presidente. Existe mesmo essa situação? A Beth é candidata? A Beth já... Mateus, eu acho que os 21 vereadores podem ser candidatos, né? Todos foram eleitos, todos fazem parte do parlamento, todos poderiam se candidatar e não diria que eu não posso ser candidata, né? Há possibilidade sim, até porque, como eu disse, todos podem ser. Mas eu acho que é um momento para a gente amadurecer essa ideia. Tem vários colegas que são extremamente competentes para também se colocarem à disposição para ser candidato. É claro que eu acho que a gente teria um olhar um pouco diferente, né, do próprio olhar dos colegas homens, mas acho que a construção, né, de uma composição da mesa, ela agora até para mim seria ocorreria de uma outra forma, porque eu acabei vindo para a mesa nesse primeiro ano de uma forma assim, sem conhecer muito como é que as coisas funcionam, como é que funciona o trabalho de uma mesa diretiva. Mas eu vou dizer para você que eu acho que existe assim a possibilidade por conta de ser vereadora, né, de colocar o meu nome à disposição, se os colegas acharem que é uma boa, né, mas eu acho que tudo é uma construção, né, a partir do diálogo. Vamos ver o que é interessante. Vamos estar inclusive no ano eleitoral, né, falando em nível nacional e estadual. Então eu acho que é importante a gente pensar muito e amadurecer sim essa ideia, mas qualquer um dos 21 vereadores podem ser candidatos a presidente. Vereadora, agora eu tenho duas perguntas em uma. A primeira é qual a maior deficiência do parlamento que a senhora vê hoje e como resolver isso? Eu acho que a maior deficiência, ao meu ver, hoje ainda é a questão de conhecer verdadeiramente todo o regramento interno, né? A gente sabe que é muita coisa para se administrar dentro de uma Câmara Legislativa, de uma Câmara de Vereadores,
e a preparação dos vereadores. Acho que não é uma questão de formação acadêmica, né? Não é isso que eu estou falando, mas de estar preparado e conhecer verdadeiramente a função do legislador, né? Se capacitar. Às vezes as pessoas falam, vereador viajou para um curso. Eu acho que é importante que se dê valorização para isso, mas que esses cursos, por exemplo, eles tragam uma contribuição no exercício do mandato, né? Então, a qualificação do vereador, a responsabilidade do vereador em relação às suas ações dentro da Câmara é fundamental. Acho que é coisa que precisa ser trabalhado ainda, né? Claro que nós temos colegas ali que conhecem muito, mas ainda para muitos precisa ainda ocorrer essa formação, essa qualificação. E aí eu digo até para mim, né, por estar iniciando a legislatura. E o fato de ter as nossas assessorias, eu acho que também precisam ser assessorias qualificadas, né, não desmerecendo o trabalho de ninguém, todo trabalho é importante, mas quanto melhor qualificados estiverem também os assessores para auxiliar os vereadores, também enriquece, melhora também o trabalho do parlamento. Vereadora, excelente. Eu acredito que estou satisfeito com a conversa. Não sei se a senhora gostaria de complementar mais alguma coisa, fazer uma avaliação geral desse primeiro mandato, desse desafio que foi. Eu acho que gostaria então, né, de agradecer novamente o convite e dizer que convidar mais mulheres para participar do mundo da política. Eu vejo que a mulher ela tem uma capacidade, por conta da própria questão da natureza, né, da mulher, de olhar com um olhar um pouco mais detalhado, mais minucioso sobre as coisas, e isso contribui, somando com o trabalho dos homens, em fazer um trabalho de complementação. Então a gente precisa que mais mulheres venham para a política, se não querem concorrer, né, disputar cargos eletivos, mas que se envolvam mais na comunidade, nas associações, né, nos sindicatos, nos grupos onde há espaço para que a mulher possa falar, né, dos seus problemas, falar das suas realidades, buscar junto com outras mulheres, construir projetos que possam ajudar as mulheres de uma forma em geral. Então, fica um convite para que mais mulheres venham fazer parte da política, fica o convite para que conheçam o nosso partido, né, o Republicanos. É um partido que tem uma ala feminina muito forte, e o ano que vem a gente espera poder fazer representantes tanto na Câmara Federal, como também na Assembleia Legislativa do nosso partido, e gostaríamos de ter mulheres, né, disputando essas cadeiras, por que não, né, já que nós estamos abrindo esse espaço e é necessário que mais mulheres participem, e desejar a todos um excelente Natal, né, e um ano novo aí de muita paz, de muito amor e de muito trabalho. Vereadora, muito obrigado. Certinho?